Olá, professor Tiago de Sociologia aqui. Vamos para o Fast Learning sobre Sérgio Buarque de Holanda. Vamos lá? Bom, historiador e crítico literário, considerado um dos mais importantes intelectuais do século XX, nasceu em São Paulo, né? Em 1902, morreu em 82 vítima de um câncer de pulmão, né? Tem uma vida acadêmica bastante extensa, uma produção importante de peso, das quais a gente vai destacar 3 obras. Olha só, Raízes do Brasil, publicada lá em 36, em plena era Vargas, Visões do Paraíso, de 1959, e uma obra bastante extensa que, claro, né, o Sérgio aqui ele foi o diretor de uma coletânea chamada História Geral da Civilização Brasileira, dividida em 3 tomos e 11 volumes, aí, que envolveu vários autores importantes, né, da história e historiografia do Brasil. Destaque aqui é para Raízes do Brasil, a obra seminal, né, a obra-prima do Sérgio Buarque de Holanda, considerada a obra mais importante e geralmente a mais referenciada em provas de vestibular, que apresenta forte influência da sociologia alemã de Max Weber, né? O Sérgio Buarque residiu e lecionou lá em Berlim, onde ele tem contato, e é um dos responsáveis por introduzir a sociologia weberiana no Brasil, utilizando vários conceitos do Weber para desenvolver justamente a obra Raízes do Brasil, que continua contemporânea até o dia de hoje, né? Caráter de ensaio, o livro tem poucas citações, né? Diferente do que é comum em obras acadêmicas, entretanto, mantém aí um rigor metodológico ao longo de toda a obra, né? A obra aqui, no caso, tem 7 capítulos, né? Bastante importantes, que inclusive podem ser lidos assim separadamente, justamente por essa coisa de ensaio interpretativo da história ou historiografia brasileira, e a gente vai dar uma atenção especial ao homem cordial, né? Que é aquele que contrapõe civilidade à tal da cordialidade. O Brasil seria marcado pela existência desse homem cordial, que não se forma totalmente dentro da lógica do Estado burocrático, né? Portanto, segundo Sérgio, permanece no Brasil um Estado patrimonial. Nesse Estado patrimonial há uma confusão entre o público e o privado, né? Ou seja, o homem cordial, ele se estabelece dentro desse Estado patrimonial e faz um uso privado dos instrumentos públicos, dos instrumentos do Estado. O Estado é apropriado, né, por esse homem cordial que ele inverte a lógica da própria existência do Estado, que deveria ser a lógica de uma impessoalidade. As relações pessoais são colocadas acima dos interesses do próprio Estado, ou seja, os interesses privados se sobrepõem ou se confundem com os interesses públicos no Brasil, e isso é apresentado na obra, né, como uma consequência do próprio processo de colonização do Brasil. Essa análise do homem cordial, né, apesar de feita lá na década de 30, ela é bastante atual para a gente entender a realidade brasileira contemporânea, ok? Bom, com isso encerramos aqui o nosso Fast Learning sobre Sérgio Buarque de Holanda. Te aguardo para mais aqui no Sote. Até o próximo. Tchau.